Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui novamente. Gente, hoje nós vamos falar da questão da mineração, do período em que o Brasil se tornou um dos maiores produtores de ouro e diamante do mundo. Só fazendo uma rápida retrospectiva do que nós vimos na aula passada, vamos lembrar que a configuração do território brasileiro, ela se deu basicamente em 3 momentos. Primeiro, com a criação de gado no interior do Nordeste e no Sul. Segundo, com a atuação dos jesuítas em toda a região amazônica e também um pouco aqui no Sul. E terceiro lugar, que tem a ver com isso que nós vamos falar hoje, foi a ação dos bandeirantes, que saíram ali da região onde é São Paulo e vão, então, em busca de riquezas no centro do Brasil. E acabam encontrando as primeiras minas, as primeiras jazidas de ouro. E é isso que nós vamos falar hoje. Então, aonde apareceu e quando que apareceu? Na verdade, a questão do ouro foi com a ação dos bandeirantes e eles vão achar as primeiras minas no final do século XVII, segunda metade do século XVII, e o Brasil vai sucessivamente aumentando a produção de ouro, a busca de diamantes, e esse processo ele vai atingir o auge mais ou menos em torno de 1750, isso já lá no século XVIII. A partir desse período, 1950, 1760, a produção começa a decair. Mas durante praticamente 80 anos, o Brasil vai ser um grande produtor de ouro e vai chegar a ser, então, perto ali de 1750, o maior produtor de ouro do mundo e um grande produtor de diamante do mundo. Tá? A região onde se achou a maior quantidade de ouro, obviamente, vai ser no estado de Minas Gerais, olha o nome, Minas Gerais, né? Ali vão se encontrar grandes jazidas de ouro, mas não foi somente ali. Tá? O estado de Goiás também acharam-se grandes minas de ouro, grandes jazidas de ouro. A região onde hoje é o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, também se acharam grandes jazidas de ouro no sul da Bahia. E, modernamente, a gente sabe que outros lugares do Brasil produzem muito ouro, principalmente na região amazônica. Né? Mas nesse período aqui, a produção concentrou-se basicamente no que nós chamaríamos hoje de sudeste e centro-oeste do Brasil. Tá? Bom, a partir do momento que os bandeirantes e outros aventureiros começaram a achar as primeiras minas de ouro e diamante, a coroa portuguesa, então, vai imprimir um processo rígido, extremamente rígido, de fiscalização. Né? E, obviamente, esse era o sonho dos reis portugueses sempre, né? Achar ouro e metais preciosos de uma maneira geral, tal qual os espanhóis já achavam há mais de 100 anos, né? Eles vão, então, ser extremamente rigorosos nesse controle da exploração. A primeira lei que Portugal cria, né, é o que a gente chama de estanco. O que vem a ser o estanco? O estanco, na verdade, é um monopólio régio da exploração de diamantes. Por quê? Porque, na verdade, o diamante era muito difícil o controle da produção de diamante que não fosse todo para a coroa portuguesa, em função de que uma pequena pedra de diamante poderia ser facilmente contrabandeada. Então, criou-se o estanco e a exploração de diamante era um monopólio régio, isso é, só a coroa portuguesa poderia explorar o diamante. Né? Gente, obviamente isso é o que imaginava a coroa portuguesa, mas o contrabando obviamente existia em larga escala, tanto do ouro como do diamante, em algumas situações até a prata. Mas criou-se essa lei, né, onde a exploração e o controle do diamante era monopólio régio. Tá? Em segundo momento, em 1702, criou-se a Intendência de Minas. Tá? A Intendência de Minas vai ser o órgão responsável, tá, por toda a organização e controle da produção de ouro no Brasil. Além de controlar a produção do ouro, de controlar os impostos, tudo, a Intendência de Minas também tinha a incumbência de organizar a distribuição das datas, nome estranho, né? Datas, na verdade, são terrenos. Né? Naquele tempo chamavam-se datas. Então, o que acontecia? Um determinado explorador, bandeirante ou outra pessoa,
ia em direção ao sertão e achava lá uma região promissora, uma região com algumas pepitas ou jazidas de ouro. Aquela região, então, era mapeada e dividiam-se esses terrenos em porções menores, que eles chamavam de datas, e cabia ao intendente, então, fazer a distribuição dessa data. A primeira data era exclusivamente da metrópole, então pertenceria ao rei de Portugal. Essa data, obviamente, era escolhida pelo intendente, o rei não vinha aqui fazer essa escolha, mas era escolhida pelo intendente, que era uma pessoa de confiança do rei, e evidentemente que era provavelmente a data mais promissora, a data com maior perspectiva de achar ouro. E tudo que fosse achado naquela data, naquele terreno, pertenceria à coroa portuguesa. A segunda data pertenceria ao próprio intendente, tá? Então, o intendente escolheria uma data, um terreno no qual foi dividido aquela região e caberia a ele, então, o direito de explorar essa data. Claro que pagando os devidos impostos ao rei de Portugal, à metrópole, né? 2 datas seriam, então, dadas àquele explorador que tivesse encontrado essa região, que tivesse encontrado a possibilidade ali de achar ouro ou outros metais preciosos. Então, 2 datas pertenceriam a ele. E se o terreno fosse grande e tivesse mais datas, essas outras datas eram distribuídas, então, àqueles exploradores que tinham uma certa capacidade econômica de explorar essas datas. O que é capacidade econômica nesse contexto? Fundamentalmente, é um capital onde ele pudesse aplicar em máquinas, algumas máquinas simples, mas máquinas importantes, e principalmente mão de obra escrava. Então, as outras datas eram distribuídas entre pessoas que tinham capacidade de explorar as datas. E cabia ao intendente fazer todo esse processo de distribuição. O intendente era uma pessoa extremamente poderosa nesse contexto. Daí vem a palavra superintendente, porque tinham os vários intendentes das várias regiões produtoras de ouro e tinha um intendente que fiscalizava os intendentes, era o superintendente. Daí que nas grandes empresas hoje nós temos os superintendentes. Isso vem lá da época da colonização do Brasil. Bom, foram criadas também as casas... isso vai ser no próximo item. Essa questão da faiscação aqui é o seguinte... Como era muito difícil controlar toda a produção de ouro, algumas pessoas, por conta própria, buscavam ouro ou outras riquezas num processo praticamente manual, com poucos escravos, ou manual, na qual eles peneiravam, faiscar. Faiscar significa peneirar o cascalho em busca de ouro. Era uma produção mais baixa. Evidentemente que se houvesse uma fiscalização e a pessoa fosse encontrada fazendo esse trabalho sem autorização da coroa, podia sofrer algumas punições. Muito bem, os instrumentos de expropriação e fiscalização. O primeiro instrumento criado pelo rei de Portugal foi as casas de fundição. O que acontece aqui é o seguinte, gente, todo o ouro comercializado aqui no Brasil tinha que passar pelas casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Era onde o ouro era quintado. O que significa quintado? Todo ouro que era encontrado tinha que pagar o imposto devido ao rei português, ou à coroa portuguesa. E 20% desse ouro era automaticamente retirado e destinado à coroa portuguesa. 20% corresponde a 1/5. Esse era o principal imposto cobrado pelo rei. Não vamos esquecer que o rei já tinha a principal data que foi doada à metrópole quando foram achadas as primeiras jazidas naquele local. E todos aqueles que produzissem ouro tinham que pegar esse ouro, fazer passar pela casa de fundição. Esse ouro, então, era quintado. Quintado, gente, significa que foi tirada a parte da metrópole e aquela porção de ouro que ficou com a pessoa poderia ser comercializado. Eu vou pegar ali um pouquinho a apostila e vou mostrar para vocês um ouro quintado. Só um minutinho. Pessoal, então olha aqui.
essa barrinha de ouro aqui, ó, é o que a gente chama de ouro quintado. Estão vendo aqui? Se nós observarmos aqui, tem uma série de informações, inclusive escuro da coroa portuguesa, etc. Então, esse pedaço de ouro aqui é um ouro quintado. Significa que a pessoa poderia, então, portar esse pedaço de ouro e poderia, então, comercializar esse ouro aqui. Se uma pessoa fosse pegada com uma pepita de ouro e tentasse comercializar sem ela estar quintada, ele seria automaticamente preso e estava sujeito às punições da metrópole. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de ouro quintado. Todas as informações, onde foi achado, o código de quem achou, o símbolo da coroa portuguesa. Se vocês observarem aqui, tem várias informações aqui nessa pepita de ouro. Okay? Isso aqui é o que nós chamamos de ouro quintado. Tá? Quando a produção começou a diminuir, o rei de Portugal, né, a coroa portuguesa, instituiu o que eles chamavam de derrama. O que era a derrama? A derrama era uma cobrança compulsória de imposto, e esse imposto era, no mínimo, equivalente a 100 arrobas de ouro. 100 arrobas. Uma arroba tem 15 quilos, consequentemente 100 arrobas são 1.500 quilos. Então as pessoas tinham que pagar compulsória significa obrigatória pagar no mínimo 100 arrobas ou 1.500 quilos de ouro. Evidentemente que quando a quantidade de ouro achada era grande, era muito fácil pagar esse imposto. Mas à medida que foi diminuindo a produção de ouro, nós chegamos a ter momentos em que a população não conseguia pagar essa quantidade mínima de ouro. Isso aqui vai ser causa de algumas rebeliões que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Começa com a rebelião Filipe dos Santos e depois vai chegar na Inconfidência Mineira, justamente por causa desse imposto obrigatório, compulsório aqui, de 1.500 quilos de ouro em cada região. Tá? Bom, em relação à sociedade do ouro, são 3 as características da sociedade do ouro. A primeira delas, que era uma sociedade urbana. Gente, claro que nós falamos urbana aqui num sentido relativo, porque as grandes minas de ouro, obviamente, não ficavam nas cidades, mas para que você tivesse as grandes minas de ouro, obviamente eram lugares onde o dinheiro corria em grande quantidade, você tinha que sustentar todas as minas. Então começaram a surgir, principalmente na região das Minas Gerais, uma quantidade enorme de cidades para que todo esse processo, né, já que a produção de ouro foi muito intensa durante praticamente 80 anos, você tinha que ter ali muitas cidades. E o Brasil, então, passou a ter uma quantidade de cidades enorme, principalmente na região produtora de ouro. Várias cidades que hoje são extremamente famosas do ponto de vista histórico, e são cidades que vale a pena visitar para quem gosta de história, para quem gosta essa questão aí das coisas antigas, né, no interior de Minas Gerais. Né? Nós temos lá Ouro Preto, Diamantina, São João del Rei e outras cidades que têm coisas muito interessantes para se ver, né, e que surgiram todas elas nessa época aqui. Por que a gente diz que a Sociedade do Ouro era uma sociedade móvel? Olha, porque, na verdade, as pessoas não permanecem. É diferente da sociedade açucareira, né? Você tinha lá o senhor do engenho e lá, onde ele tinha o seu engenho, ele permanecia por várias gerações. Enquanto você estivesse produzindo açúcar, você ficava lá. A Sociedade do Ouro tinha uma característica diferente. Você estava numa determinada região, aquela região te dava o retorno esperado, te dava o retorno que valia a pena ficar lá, você ficava. Se por acaso a produção de ouro começasse a diminuir, você ia procurar um outro local para achar ouro. Então, evidentemente que você vai ter uma sociedade muito mais móvel que a sociedade açucareira. Né? A sociedade açucareira era fundamentalmente estática. Né? Você tinha um engenho e 1, 2, 3, 4, 5 gerações permaneciam naquele engenho, naquele local, né? Durante muitos e muitos anos. No caso do ouro aqui, isso aqui poderia mudar de ano para outro. Tá? E a terceira característica é paternalista. Lembram que eu perguntei para vocês lá a diferença entre uma sociedade paternalista e patriarcal? Porque a sociedade açucareira, nós falamos naquela época lá, que ela era patriarcal. E a Sociedade do Ouro é paternalista. Né?
Vamos lá, quem que é bom de memória? Né? Nós comentamos rapidamente na época e eu falei que ia explicar com um pouquinho mais de calma. É exatamente isso. Ambas as sociedades tinham como chefe de família o homem, né? Daí o prefixo pater, né? Paternalista, patriarcal. Né? A diferença é que a Sociedade do Ouro, a mulher tinha mais poder de decisão, uma vez que era muito comum, na verdade era basicamente o que acontecia, que o homem da família se ausentava em busca de riqueza. E muitas vezes a mulher ficava então sozinha para administrar tudo o que acontecia no seu lar. E muitas vezes essa saída do homem do lar durava anos. E nesse período a mulher ficava sozinha e ela tinha que tomar decisões. Então, nessa sociedade aqui, embora também fosse uma sociedade machista, etc., a mulher, em determinados momentos, tinha que tomar decisões. Coisa que raramente acontecia na sociedade açucareira, né? Uma vez que o senhor do engenho lá estava sempre e, consequentemente, as decisões sempre partiam do que ele queria. Tá? Então, essa sociedade aqui também, né, é comandada pelos homens, mas, em certas situações, a mulher tinha bastante poder para tomar decisões, uma vez que o homem estava ausente, né? É uma filha que está na época de casar, é um filho que tem que ir para o seminário, é um filho que tem que viajar ou para estudar. Então eram situações que tinham que ser tomadas naquele momento e o homem não estava presente, ok? Então essas são as características da Sociedade do Ouro, urbana, móvel e paternalista, né? A sociedade açucareira, só para lembrar, era eminentemente rural, era estática, né? E era patriarcal, tá ok? Muito bem. Importante esse item aqui. Quais foram os principais desdobramentos ou consequências da época da mineração? Então, obviamente, gente, à medida que surgem várias cidades, né, vai surgir também um mercado. Claro, era uma época que, ao redor das regiões produtoras de ouro, corria muito dinheiro. Embora a grande parte desse ouro fosse para a Europa, para Portugal, e Portugal depois acabava pagando algumas dívidas, principalmente em relação à Inglaterra, nas regiões produtoras de ouro vai surgir um mercado interno, né, para sustentar justamente essa sociedade mineradora. Tinha que produzir comida, tinha que produzir artesanato, muitas igrejas foram fundadas nessa época, artesãos que pintavam as igrejas, que decoravam as igrejas. Então nós vamos ter aqui, né, o crescimento, o nascimento de várias cidades, né, o que está aqui, e consequentemente o surgimento do mercado interno extremamente importante. Um outro item também que vai se desenvolver bastante vai ser a questão da agricultura, né? Diferente da sociedade açucareira, tudo era produzido no próprio engenho. Aqui não, né? Imagine um produtor de ouro, um explorador de ouro lá, com seus 100, 200, 300 escravos, se ele estava lá num rio promissor, procurando diamante, ouro, ia ficar se preocupando em produzir mandioca, feijão, para alimentar as pessoas. Obviamente, isso não tem sentido. Mas, então, para sustentar essas pessoas, você vai ter, então, que criar alternativas. E qual é a alternativa? Você passa a desenvolver agricultura justamente para que essas pessoas pudessem, então, se dedicar à exploração do ouro. Antigamente, isso era feito pelo próprio escravo nos engenhos. Aqui não. O escravo vai ficar o dia inteiro procurando ouro, que é isso que vai me dar muito mais lucro, que vai enriquecer muito mais. Mas esse escravo tem que comer, né? Então alguém tem que plantar para ele. Então pode ser até outro escravo. Mas você vai ter o surgimento de uma agricultura aqui. A mesma coisa em relação à pecuária, né? A pecuária aqui vai ter, vai ter um crescimento muito grande na pecuária do sul, né? Tanto na produção de carne bovina para alimentação, para tração, o uso do couro, mas principalmente o que a gente chama de muares, né? Muares, que é o burro, são animais que eram usados para transportar carga, são animais rústicos, animais fortes, animais acostumados a grandes viagens, em percursos difíceis. Então nós tivemos aqui o desenvolvimento do que a gente chama de tropeirismo. Vai ser todo um processo onde se criavam esses animais no sul e eles eram então
mandados para regiões produtoras de ouro, justamente para ajudar essa região. Né? Numa produção de ouro, você tinha que fazer transporte de cascalho, de pedras, de coisas, e isso podia ser feito por humanos ou por animais. Então isso vai se acentuar muito aqui no sul, justamente para sustentar as regiões das Minas Gerais. O Nordeste também vai contribuir um pouco com isso aqui, tá? E talvez a parte mais importante aqui é o que vai acontecer do ponto de vista econômico, né? Se nós lembrarmos, a produção açucareira, até começar a achar as primeiras jazidas de ouro, ela se dava fundamentalmente no Nordeste. Já a produção de ouro, ela vai se deslocar para a região centro do Brasil, principalmente no estado de Minas Gerais. Gente, o estado de Minas Gerais faz divisa com o Rio de Janeiro. Pode pegar o mapa do Brasil e ver lá. São dois estados que estão encostados. Então era muito mais difícil você ir das Minas Gerais por conta administrativa ou por conta de uma necessidade lá para Salvador do que se deslocar para o Rio de Janeiro. Então vai haver um deslocamento do polo econômico da região Nordeste, né, já que a produção de açúcar estava em baixa. Isso acontece desde a expulsão dos holandeses lá da região nordestina, principalmente da região de Pernambuco, lembram disso? Né? Então, a produção açucareira estava em baixa aqui no Brasil e a produção aurífera está crescendo. Então, como o polo econômico se desloca lá do Nordeste para o Centro-Oeste, a capital vai ser transferida. Então, transfere-se a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro vai ficar como capital do Brasil até 1960, com a inauguração de Brasília por Juscelino Kubitschek, que nós vamos falar mais tarde, tá ok? Então, essa aqui, basicamente, é aquilo que nós chamamos de época do ouro ou o período áureo da mineração brasileira, tá ok? Tudo bem, gente? Então, na próxima aula, vamos ver quais foram os principais tratados que formalizaram a configuração do Brasil atual, tá bom? Então, bom estudo para vocês, até a próxima aula.